Olá, alunos! Como estão? Vamos continuar com a nossa disciplina de Programação 1 e de Lógica e Técnica de Programação. Na aula de hoje, vamos começar o assunto de noções de lógica. Nós vamos, com isso, começar a entender essa ideia de como escrever algo para que o computador entenda. Nós não vamos, obrigatoriamente, nessa parte de noções de lógica, entender o que nós temos que escrever, letra por letra, mas vamos ter uma ideia de como, qual o nível de detalhe, que tipo de coisa dá para entender, que tipo de informação eu tenho que colocar para que o computador entenda melhor. E com isso, aos pouquinhos, irmos amadurecendo a nossa ideia de como escrever para um computador, como escrever um programa, até ao final dessa disciplina chegar ao ponto de sim, aí sim, estarmos escrevendo um programa com os detalhes necessários e rodar esse programa no computador. Certo? Então vamos iniciar. Primeiro, o que é essa lógica de programação? Quando eu falo de lógica de programação, é como escrever um programa de computador. São todo o raciocínio necessário para que eu escreva o programa de computador. Então eu vou estar pensando em como eu devo escrever. A resposta para essa pergunta, como escrever um programa de computador, primeiramente definindo um algoritmo. Já começamos com os nomes novos, então nós temos que entender o que é um algoritmo. Algoritmo é uma sequência finita de instruções com o objetivo de solucionar um problema. Então, essa frase, por mais que seja pequena, essa definição, ela contém vários elementos que são extremamente importantes da gente prestar atenção neles, para a gente entender de fato o que é um algoritmo. Primeiro, ele tem que ser uma sequência finita. Se eu tenho uma sequência que é infinita de instruções, isso significa que eu nunca vou chegar ao final dessa sequência. E se eu nunca chegar ao final dessa sequência, eu nunca solucionarei o problema, porque o problema é solucionado ao final dessa sequência. Então, ele não é útil. Um algoritmo só faz sentido se em algum momento eu chegarei ao final dele e em algum momento eu terei a resposta para o problema. Se eu não tiver a resposta para o problema, eu não tenho um algoritmo. Depois, é uma sequência finita de quê? De instruções, que são passos. Faça isso, depois faça aquilo, depois faça outra coisa. Então, essa é a sequência de passos, sequência de instruções. E esse nomezinho nós vamos traduzir lá mais para frente, para quando nós formos escrever um programa em si. Cada passo, cada etapa é uma instrução do computador. Em seguida, o algoritmo ele tem que ter um objetivo. Eu não vou escrever um algoritmo que não faz nada. Até porque o algoritmo, ele é descrito, ele é desenhado a partir do objetivo. O objetivo existe antes do algoritmo. O algoritmo não surgiu como uma providência divina depois do Big Bang. O Big Bang, né, teve a explosão e surgiu um algoritmo. Não, não é assim. Primeiro, nós temos um objetivo. Seres humanos têm um objetivo. Qual é o meu objetivo? Fazer tal coisa. Então, eu tenho que definir uma sequência finita de passos, de instruções, para atingir esse objetivo. Então, o algoritmo surge desse objetivo. E o nosso objetivo, tipicamente, é solucionar um problema. Então, há um problema em que eu posso ter um algoritmo que me auxilie na solução desse problema. Então, vou definir o algoritmo que soluciona esse problema. Tá? Então, essa é a ideia. Então, a gente parte desse objetivo, que é solucionar o problema, e tenta idealizar, né, gerar uma sequência de instruções que vai solucionar esse problema. E essa sequência de instruções que soluciona esse problema é o algoritmo, certo? Então, conceitualmente é isso. Mas será que todos nós, já vimos algum algoritmo antes? Pelo tom da pergunta, vocês já sabem a resposta. Sim, nós, na nossa vida cotidiana, nós temos muitos algoritmos. Nós só não chamamos de algoritmos, mas eles são. Então vamos olhar alguns exemplos e ver o quanto eles se encaixam nessa definição de sequência finita de instruções com o objetivo de solucionar um problema.
Então, primeiro, aqui na tela, o que, que nós temos? Uma receita de bolo de fubá. Então, algo, sim, cotidiano, corriqueiro. Ainda mais agora durante a pandemia, todo mundo está inventando de fazer coisas que antes, né, comprava pronto, ia num lugar, então agora a gente está fazendo a gente mesmo. Então vamos supor que alguém começou a fazer bolo durante a pandemia. Então nós temos uma receita de bolo de fubá. O que, que é uma receita? Sim, aí receita de forma geral, não só uma receita de bolo de fubá. Uma receita de forma geral. Na culinária, então, é bem típico isso. A receita é uma sequência finita de passos. Com qual objetivo? Com o objetivo de fazer aquela comida. De matar a minha fome, de matar a minha vontade de comer bolo de fubá. Então, isso daqui que nós temos na nossa frente, na tela, é um algoritmo. Um algoritmo que descreve os passos necessários para se fazer um bolo de fubá. Lógico que aqui ele não está restrito a essa sequência de passos, mas ele é isso, ele contempla isso. Então lá embaixo tem 1, 2, 3, né, no modo de preparo, que é em um liquidificador, adicione os ovos, o açúcar, o fubá, a farinha de trigo, o óleo, o leite e o fermento. Depois bata até a massa ficar lisa e homogênea. 2. Despeje a massa em uma forma untada e polvilhada. 3. Leve para assar em forno médio de 180 graus Celsius, pré-aquecido por 40 minutos. Pronto. Essa é a sequência finita de instruções para a gente solucionar o nosso problema de querer comer um bolo de fubá. Então, essa sequência é finita? Sim. Então, são 3 passos. 1, 2 e 3. De instruções? Sim, cada um desses daqui é uma instrução. Faça isso. Por exemplo, num liquidificador, adicione isso, adicione isso, adicione isso. No 2, despeje isso. No 3, leve isso. Tanto que elas estão no imperativo, porque ele está nos instruindo a fazer o que é necessário. Então, essa são as instruções. E com o objetivo de solucionar o problema. Qual é o objetivo? Fazer um bolo de fubá. Qual é o meu problema? Eu não tenho um bolo de fubá para comer agora. Então, eu vou solucionar esse problema, certo? Só que vocês podem perceber que tem mais coisas além daquele 1, 2 e 3. O que tem? Por exemplo, tem os ingredientes. Então, são 3 ovos, são 2 xícaras de açúcar, tem 2 xícaras de fubá, e assim por diante. Por que tem essas informações? Porque lá nas instruções, nos passos, por exemplo, no passo 1, ele adicione os ovos. Quantos ovos? Essa informação está ali, ela não está lá junto na instrução, mas ela está num local auxiliar em que eu tenho. Então, faz parte da receita os ingredientes. Então, eu tenho todas essas informações. Eu poderia ter uma receita que não tem isso daí? Tem. Por exemplo, as receitas da minha sogra e as receitas que a minha mãe fazia eram assim, tipo, junta isso com aquilo e com aquilo. E as quantidades? Não tem, é tudo no olho. Por quê? Eles já sabem fazer. Elas já sabiam fazer. Então elas não precisavam desses detalhes todos, elas davam conta de fazer isso. Então eu posso escrever um algoritmo sem esses detalhes? Depende. Quem vai executar o seu algoritmo vai conseguir executar aquelas operações sem essas informações? Se ela conseguir, quem for executar o algoritmo conseguir, não tem problema. Mas se quem for executar o algoritmo não conseguir se desenrolar sem essas informações, então seu algoritmo não está tão bom. É a mesma coisa. Quando eu tentava fazer as receitas da minha mãe, eu não conseguia. Por quê? Porque não tinha medida, não tinha quantidade. Então, eu tinha que arrumar uma outra receita para a mesma coisa que tivesse as medidas e as quantidades, para eu conseguir fazer, porque eu não tinha o conhecimento de fazer o que ela estava escrevendo ali. Ela tinha, ela sabia. Quando falava adicione ovos, ela sabia quantos ovos. Ou ela sabia, se tem que adicionar até ficar em tal ponto. Ela já sabia isso. Eu não sabia, então para mim não serve. Então a gente, quando for escrever um algoritmo, lá mais para frente, quando a gente vai para escrever o programa que é gerado a partir do algoritmo, a gente tem que ver isso daí. Quem vai executar o meu programa sabe o que eu estou dizendo? Sabe o que eu estou falando? Com essa informação vai ser suficiente? E lá na frente eu vou explicar para vocês como que eu consigo perceber isso, tá? Então esse é um exemplo, um bolo de fubá.
outro algoritmo. Esse, reparem, ele está escrito de uma forma totalmente diferente do anterior. Ele tem figurinhas, tem imagens. O de antes não tinha, era só textual. O algoritmo pode ser escrito de forma imagética, né, com imagens? Sim, pode, desde que seja possível quem lê, quem observa esse algoritmo, entender o que está sendo passado como instruções. Tem a sequência, existe uma sequência finita? Tem lá 0, 1, 2, 3, até 11. Então tem uma sequência de 12 passos. São instruções? São lá, o passo 0 é molhe as mãos com água. Passo 1, cubra as mãos com a espuma do sabão. Passo 2, esfregue as palmas da mão. E assim por diante. Ele tem um objetivo? Tem um objetivo. Ensinar, instruir como lavar as mãos adequadamente. E qual é o problema que ele quer solucionar? Mãos mal lavadas, pessoas que não lavam a mão direito, né? E nos dias de hoje, de pandemia, então, diminuir a chance de contágio, né, da Covid, coisas assim, certo? Então, esse daqui, ele segue essa sequência. Mas, reparem, eles já não falaram aquelas quantidades, por exemplo. Não falaram quanta água que é para molhar. Não falaram quanto sabão que é para colocar nas mãos. Não falaram, por exemplo, quanto tempo é para esfregar em cada um desses daí. Cada tempo, em cada etapa dessa. Eles não falaram. Por quê? Porque acharam que a pessoa conseguiria fazer mesmo sem essa informação. Essa informação não iria impedir ou fazer com que dê errado o objetivo ao final desse algoritmo, certo? Então, nesse ponto, as coisas ainda são bem mais intuitivas, tá? Mais para frente nós vamos amarrar um pouco mais esses detalhes. Outro, aí, sim, só voltando aqui, nesse exemplo de lavar as mãos, eu tenho as imagens, mas eu também tenho as instruções escritas por extenso embaixo de cada quadrinho. No próximo exemplo, nós temos um exemplo de como manusear um sofá-cama. Tá? Então temos as imagens de como transformar esse sofá-cama da posição totalmente horizontal para um encosto inclinado. E depois, no segundo quadrinho, de cima para baixo, da posição totalmente horizontal para um encosto em 90 graus. E no terceiro, como voltar para a posição original, seja com encosto em 45 ou 90 graus, voltá-lo para a posição horizontal. E não existe instrução nenhuma escrita, exceto o sonzinho. Na esquerda tem um clique na primeira tira, na segunda tira tem um clique, e na terceira tira tem um clique. Só isso, só para mostrar que quando você fizer assim, vai fazer um barulhinho, clique. Se você fizer quando der o segundo barulhinho, então você já está nessa posição. E quando você quiser voltar, você faz, mas vai dar mais um barulhinho, clique, que você faz. Então, tá tudo descrito ali sem precisar texto nenhum. Então dá para eu escrever um algoritmo sem a necessidade de texto. Lógico que esse algoritmo eu consigo mandar um programa, um computador executar? Não, porque o computador não vai entender. Esse texto funciona porque esse algoritmo funciona porque esse algoritmo foi escrito para que os humanos executem. E o humano consegue entender isso. Então, novamente, nós temos que saber para quem nós estamos escrevendo esse algoritmo. Certo? Então, esse algoritmo um humano consegue executar. Próximo passo. Um outro algoritmo sem textos, que é um algoritmo de um origami, como fazer um dinossauro de papel, um dinossauro de origami. Aí tem as dobraduras. Aí tem uma sequência finita? Tem, ó. 1, você dobra assim, 2, você dobra assim, 3, 4, e assim por diante, até o passo 13. Então são uma sequência finita de passos. Então, tem cada sequência, são 13 passos, então é finita, de instruções que ele fala em cada etapa daquela fazer uma coisa, fazer uma dobradura, e o objetivo é fazer um origami de um dinossauro. Então, simples e totalmente com imagens. Outra sequência finita de instruções é essa daqui. Com o que essa... Primeiro, qual é o objetivo dessa sequência finita de instruções?
Ela é uma sequência finita? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 passos. Então é uma sequência finita. E qual é o objetivo dela? É criar um gremlin monstrinho desse daqui. Porque tem o gremlin fofinho, que é aquele que tá no quadrinho 1, e esse gremlin monstruoso, que é o que a gente quer obter ao final. Então esse é o problema que a gente quer solucionar. Então como que a gente faz? A gente pega, tá lá na primeiro passo, pega o gremlin fofinho e faz o que com ele? Tá todo desenhado lá. Bota ele debaixo d'água, molha o gremlin fofinho. O que vai acontecer? Você vai ter, no passo 2, dois gremlins fofinhos. Ele vai se dividir em dois. Aí depois, no passo 3, o que tá acontecendo ali? O gremlin tá comendo. Mas detalhe, olha lá, na janela dá pra ver que tem uma lua, então é pra simbolizar que é a noite. E tem um relógio que tá ali, coisa de 12:15, mas como é a noite, é 00:15. Então isso significa o quê? Dê comida pro gremlin depois da meia-noite. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o que está no passo 4. Ele vai montar um casulo em volta dele. E depois no passo 5 vai sair o gremlin monstrengo de volta, dali de dentro. É isso que vai ser necessário. Então isso é um algoritmo. Lógico que é uma piada de como criar um gremlin monstrengo desse, mas dá para entender que um algoritmo, de forma geral, não precisa ter uma sequência textual. Ela pode ser gráfica. Então, aqui está um algoritmo de como montar esse gremlin. Outro exemplo é, imagina que eu quero resolver um problema. Eu estou no Teatro Universitário da UFES, em Vitória, e eu quero chegar ao supermercado Carone de Jardim da Penha. E quem conhece aquela região ali sabe que para o desavisado é bem difícil se achar ali em Jardim da Penha. Então, um algoritmo seria muito útil para que eu conseguisse me achar, chegar naquele lugar, no lugar que eu quero. Então, aqui eu estou mostrando na tela para vocês duas formas de representar esse algoritmo. Uma forma é mostrando o mapa. Então, eu tenho o mapa, eu tenho o Teatro da UFES, o Teatro Universitário da UFES no canto superior esquerdo, e tem um pontilhado azul mostrando o caminho até chegar ao supermercado Carone. Isto é uma forma de representar o meu algoritmo, uma forma gráfica de representar. Eu estou te dando um mapa, o ponto em que você está, o ponto onde você quer ir e um tracejado do caminho que você tem que percorrer. Eu entrego para você e se vire e chegue lá. Se você conseguir entender o mapa, entender, se orientar, você consegue chegar, resolver o problema, que é chegar no supermercado Carone a partir do Teatro Universitário da UFES. Então é uma forma de resolver. Esse é um algoritmo. Um outro algoritmo é o que está no canto direito, aí, que é o texto. São 7 passos. Então, você está no teatro universitário. Você, no passo 1, siga em direção leste. Então, você vai ter que se virar para saber que lado é o leste. Vai para o leste por 44 metros. Depois, vire à esquerda em direção à rua São José. E percorra mais 17 metros. Depois, vire à direita na rua São Jorge. Ande mais 4 metros. Depois, curva suave à esquerda para permanecer na rua São Jorge, ande mais 99 metros. Vá à esquerda, vire à esquerda na Avenida Anísio Fernandes Coelho e percorra mais 110 metros. Depois, curva suave à esquerda na Avenida Alziro Zarru e ande mais 270 metros. Depois, vire à direita na rua Ronaldo Scampini e percorra mais 130 metros. O destino estará à sua esquerda. Pronto. Então, esse é outro algoritmo para dizer como você sai de um lugar e chega no outro. Como você sai do Teatro Universitário da UFES e chega no supermercado Carone de Jardim da Penha. Então, algoritmos para resolver um problema, não existe só um. E não existe só uma forma de representá-lo. Podem existir várias formas de descrever o algoritmo. E podem existir vários algoritmos diferentes. Porque, por exemplo, eu poderia ir do teatro para o supermercado percorrendo um caminho diferente. E eu chegaria lá do mesmo jeito. E nem por isso um algoritmo está certo e o outro está errado.
Então, existem vários algoritmos diferentes. Por isso que na área de computação existem, né, disciplinas que são focadas em descobrir qual é o melhor algoritmo. Por quê? Porque existe mais de um. Para cada problema, existe mais de um é, algoritmo. Existem vários. E às vezes a gente quer achar qual é o melhor. E às vezes não existe o melhor. Existe o melhor para, por exemplo, eu chegar mais rápido. Ou o que eu percorro a menor distância. Ou aqui o trajeto é mais bonito. Ou, sei lá, qualquer outra coisa. Ou que passe, né, em frente de tal lugar. Porque eu quero ver tal lugar. Então, sim, no que diz respeito ao algoritmo, não existe só um. Existem vários e existem várias formas de representá-los. A gente só tem que entender como gerar esse algoritmo, como produzir essa sequência de passos que vai nos levar ao objetivo. Aí mais adiante, nós podemos começar a debater qual é a melhor forma de gerar isso. Nessa disciplina, na disciplina de programação, a gente vai falar bem superficialmente nessas questões do o que é melhor e o que é pior fazer. No início, bem no iniciozinho, a gente vai procurar qual é a forma que você consegue descrever a solução desse problema. Ah, é assim? Beleza. Se for a pior forma possível, ótimo, tudo bem, você conseguiu. Aí mais pra frente a gente vai ver, dá para fazer isso daqui um pouquinho melhor, um pouquinho mais organizado, um pouquinho mais eficiente, um pouquinho mais rápido. Se der, então vamos tentar. Aí a gente vai aos poucos, certo? Para chegar assim, eu vou escrever o melhor algoritmo de todos para resolver esse problema super complexo. Isso é o que as pessoas que são da área de computação ficam anos e anos estudando para tentar resolver. Não é algo tão simples, então não será o objetivo dessa disciplina. Mas pequenas melhorias, vocês entenderem, assim, de forma bem superficial, o que pode ser uma forma melhor e uma forma pior de fazer um algoritmo simples, já seria útil, certo? Então tá. Então vamos ver. Nós entendemos alguns exemplos de algoritmos. Aí agora a gente pode tentar ver formas de representar esse algoritmo. Eu vou colocar aqui as formas que são mais comuns para representar algoritmos voltados para a finalidade de criar um programa. Tá? De gerar um programa de computador. Então, quando a gente quer representar um algoritmo e que lá na frente isso vai virar um programa de computador, nós temos essas três formas. Primeiro, uma descrição narrativa, depois um fluxograma ou um pseudocódigo. E pode acontecer de quando eu for gerar um programa, eu primeiro descrevo o meu algoritmo de forma narrativa, depois eu faço um fluxograma dele e depois eu faço um pseudocódigo. Mas também pode ser que eu faça essas coisas meio que mentalmente. Eu não preciso, na prática, eu como um programador formado, eu não preciso descrever essas coisas no papel para eu conseguir descrever o meu programa. Às vezes o programa não é complexo, tão complexo, ao ponto de que eu meio que faço de cabeça essas coisas. Eu penso, eu vou fazer isso, depois aquilo, depois aquilo. Aí eu já vou e escrevo o programa direto. Quanto mais experiente é o programador, mais ele será capaz de fazer isso e fazer um algoritmo decente. Mas ao mesmo tempo, quanto mais complexo for o problema que ele quer solucionar, mais difícil vai ser essa tarefa de escrever o programa sem descrever, sem representar o algoritmo antes. Então é um dilema. Tipo, um programador experiente fazendo um programa simples, ele vai conseguir fazer isso tranquilamente, sem escrever o algoritmo nenhum. Mas se for um programador regular para um algoritmo, um programa super complexo, ele não vai conseguir mesmo. Ele vai ter que descrever para ele entender melhor o problema e entender o que ele tem que fazer. Talvez um programador extremamente experiente, tentando resolver um problema complexo, ele consiga resolver isso com, sei lá, por exemplo, ele faz a descrição narrativa,
ajusta ela um pouquinho e já vai para o código. Ou então, faz a descrição narrativa, faz o fluxograma e depois o código, pula o pseudocódigo. Aí depende de cada um. Depende da experiência de cada um, da facilidade que ele vai ter com aquele algoritmo, seja ele mais complexo ou mais simples, certo? Então isso daqui não é algo obrigatório. Na programação, eu tenho uma pequena birra com alguns alunos que, no processo de aprendizagem de programação, eles ficam tentando chegar naquele. Tentando encapsular o conhecimento de tal forma que eles querem chegar para o professor e falar assim: ah, professor, então eu sempre vou fazer isso. Ou então eu nunca vou fazer isso. Na programação é muito difícil você dizer isso. Tanto que você sempre vai fazer de um jeito ou que você nunca vai fazer de um jeito. Porque as coisas são muito variadas. Os problemas são muito variados. E, como eu disse na nossa primeira aula, o objetivo é usar a criatividade para solucionar o problema. Quando você fala eu nunca vou fazer isso, você está excluindo uma gama de possibilidades que às vezes vai ser o caminho criativo de você resolver aquele problema. E se você falar assim, ah, eu sempre vou fazer assim, se você colocar na sua cabeça que você sempre vai fazer isso, você nunca será criativo, porque você sempre vai fazer aquilo. E ser criativo é justamente mudar de forma adequada, de forma inteligente, de forma que melhor resolva o seu problema. Então não existe o sempre e um nunca. Lógico que existem coisas que são pouquíssimos utilizadas e coisas que são bastante utilizadas, mas não existe o sempre e não existe o nunca, certo? Então, nesse caso, não existe, eu sempre vou usar as três formas? Não. Então eu nunca vou usar as três formas? Também não. Isso depende, você vai se achar com essas ferramentas. Nós estamos aqui, assim, a disciplina é eu ofertar para vocês essas ferramentas e vocês escolherem dentre essas ferramentas as que mais serão úteis para você resolver o problema. Então é como se eu estivesse entregando para vocês uma furadeira, um serrote e um martelo. E eu estou falando para vocês: pendurem este quadro na parede. Vocês vão ter que ver dentre essas ferramentas qual é a mais adequada para vocês pendurarem um quadro na parede. Se vocês quiserem pendurar o quadro na parede com um serrote, vocês conseguem? Eu não duvido. Eu não duvido que alguém consiga pendurar um quadro na parede usando um serrote. Mas é a ferramenta mais adequada? Talvez não. Talvez vai dar muito trabalho, vai ficar feio, vai ficar tudo meio torto, né? No passo que se vocês utilizarem a furadeira, vai ficar mais adequado, vai ficar mais natural. Então, é isso que a gente vai fazer. Nós vamos ofertar ferramentas para vocês resolverem os problemas que aparecerem, certo? E vocês vão escolher a ferramenta que vocês acham mais adequada em cada momento. Então tá, primeiro, na descrição narrativa, como que a gente faz isso? Ela é bem comum de ser utilizada em manuais de instruções. Por exemplo, vocês compraram uma televisão nova ou um equipamento eletrônico novo, algo assim. E vocês não sabem exatamente como usar, como manusear aquele equipamento. E junto com o equipamento vem um manual. E no manual tem um texto, né, em linguagem natural que descreve. Você pega isso, conecta em tal lugar, aí você aperta tal botão, aí ele vai fazer tal coisa. Então, isso é um manual de instrução. E esse manual de instrução é um algoritmo. O que está descrito ali é um algoritmo de utilização daquele equipamento. Certo? Então, isso é bem comum nesses manuais, né? Então, as pessoas são bem mais familiarizadas com esta forma de representação de um algoritmo, porque está na vida delas normalmente. Essa é a melhor forma para a gente descrever um algoritmo com o objetivo de programar, de criar um programa? Não. Por quê? Ele gera ambiguidade. A ambiguidade é algo que é evitado na programação. E ambiguidade é o duplo sentido.
Pode significar isso ou pode significar aquilo. Eu escrevi querendo dizer tal coisa, a pessoa entendeu outra coisa. Tudo isso é ambiguidade. Isso não é desejável na programação. Ambiguidade é péssimo. Então, normalmente a gente quer que uma coisa tenha tal significado. Se ela tiver dois significados, algum problema pode acontecer. Essa ambiguidade acontece principalmente porque essa descrição narrativa ela faz uso da linguagem natural. E a linguagem natural tem ambiguidade por si só. No nosso caso, é o português. Mas pode ser qualquer linguagem falada, inglês, alemão, francês, italiano, qualquer um. Toda linguagem natural tem ambiguidade. Por que tem ambiguidade? Porque é útil, é necessário. A ambiguidade é um brinquedo da linguagem. Muitas formas artísticas utilizam da ambiguidade para gerar arte a partir da linguagem. Então, poesia, textos, piadas, né? O humor usa muito da ambiguidade justamente para gerar humor, para gerar a risada, para quebrar a expectativa de quem está assistindo aquela piada ou ouvindo aquela piada. Então, na linguagem natural, a ambiguidade é útil. Mas na programação, a ambiguidade normalmente é um problema. Então, se nós formos utilizar a descrição narrativa, ela vai ser bem no início do processo de criação do algoritmo, porque ela é mais próxima do nosso natural, é como a gente se comunica normalmente. Então ela é bem mais fácil para a gente gerar, só que ela ainda tem ambiguidades. Então a gente pode fazer como? Descreve de forma narrativa e depois de descrever de forma narrativa, a gente vai achar as ambiguidades e tentar ser mais específico para tirar essas ambiguidades para então chegar no programa. Independente se eu vou passar por um algoritmo, por um fluxograma, se eu vou passar por um pseudocódigo ou não, mas eu vou chegar num programa? Vou. Então eu tenho que me livrar dessas ambiguidades que podem aparecer na descrição narrativa. Certo? Um exemplo. Uma descrição narrativa para falar como que eu calculo o teor alcoólico de uma cerveja. Certo? Então, esse é o algoritmo de se calcular o teor alcoólico de uma cerveja representada com uma descrição narrativa. Então vamos lá, o que eu faço? Primeiramente, obtenha a densidade do mosto antes do início da fermentação. Após a fermentação, obtenha novamente a densidade do mosto. De posse dos dois valores, multiplique 131,25 pela diferença das duas densidades para obter o teor alcoólico da cerveja. Então, esse é o algoritmo para a gente conseguir calcular o teor alcoólico da cerveja. Então é isso, de forma descritiva, narrativa. Lógico que tem algumas questões aqui que pode gerar dúvida, tipo, o que é um mosto? Eu não sei o que é um mosto, o que é esse treco? Então, o que é densidade? Talvez eu saiba. Como que eu calculo a densidade? Talvez eu saiba, talvez não. Mas se isso for passado para alguém que conhece esses conceitos e sabe isso daí, ele vai saber como calcular. Se é alguém que sabe fazer cerveja, mas não sabe como calcular o teor alcoólico da cerveja, com essa instrução na mão, ele sei, então tá bom, então eu sei calcular agora. Certo? Então tem a sua utilidade. Ele resolve o problema. Beleza. No fluxograma, que é aquela segunda forma de representar o nosso algoritmo. O que ele é? Ele é um nível intermediário de detalhes. Ele não é tão detalhado quanto o pseudocódigo, mas ele não é tão distante dos detalhes quanto a descrição narrativa. Tá? Ele está no meio do caminho ali. Ele já nos fornece uma estruturação e caminhos de fluxo, do tipo, eu vou fazer tal coisa, depois tal coisa, você consegue visualizar essa sequência. E a gente consegue visualizar principalmente porque ele é uma forma gráfica, ele usa símbolos geométricos para representar esse caminho, do que eu faço, qual é a etapa seguinte. Então ele é bem estruturado, bem organizadinho. Não tem todos os detalhes necessários, mas já estrutura melhor o nosso algoritmo.
certo? Então ele é bem útil. E para vocês que estão iniciando, tendo um primeiro contato, ele ajuda bastante a vocês pensarem de forma mais estruturada e entenderem o algoritmo. Quando vocês começarem a se familiarizar mais, pegar mais experiência, às vezes vocês quase não vão se recorrer mais ao fluxograma. Mas nessa etapa em que vocês estão aprendendo, estão estruturando o pensamento, ele é muito útil. Então eu recomendo bastante que vocês, nos exercícios, nas atividades, em algum momento, utilizem o fluxograma para começar a visualizar a solução do problema. Certo? Então, que símbolos geométricos são esses? Nós temos, principalmente, sim, a forma mais simples de escrever um fluxograma vai utilizar esses símbolos daí, que são lá no topo o símbolo de início e fim, tá? Que eu vou marcar o início do meu algoritmo e o fim do algoritmo. Eu comecei a solucionar o meu problema e ao fim o meu problema está resolvido. Esse losango, ele é uma decisão, então eu vou decidir, isso tá assim, isso tá assado, o número é maior do que zero, é menor do que zero, coisas desse tipo. A atribuição é quando eu vou converter, fazer coisas, vou atribuir valores para coisas, são as atribuições, são as minhas ações. Operação de entrada, porque para resolver o problema eu preciso de dados, eu preciso de informação. Então, quando eu obtenho essa informação, isso é a entrada. Os dados estão entrando no meu algoritmo. E quando eu termino, ou quando eu preciso me comunicar com o mundo externo, informar alguma coisa, informar a resposta que seja, isso é uma operação de saída. Então eu falo, ó, aqui está o resultado. Ou fale para mim tal coisa. Então, entrada e saída, certo? Então, esses são os símbolos. E eu posso aqui representar o mesmo algoritmo que a gente representou antes, o algoritmo de como calcular o teor alcoólico de uma cerveja, só que ao invés de utilizar uma descrição narrativa, nós podemos utilizar o fluxograma. Aí, nesse caso, temos lá início, para simbolizar que estamos iniciando o nosso algoritmo. Aí, aquele símbolozinho que significa uma entrada de dados. Então, eu vou estar colocando OG é igual a densidade. Então, eu vou obter a densidade de alguma forma. Eu estou abstraindo aqui como eu obtenho essa densidade. Mas eu obtenho essa densidade e armazeno num lugar que eu chamei de OG, desculpe. Então, eu armazeno em OG. Aí depois vai acontecer a etapa de fermentação. Aí depois da fermentação, eu vou colocar num FG a densidade. Então eu vou medir densidade em dois momentos diferentes. No primeiro momento eu vou chamar de OG, no segundo momento eu vou chamar de FG. Aí eu vou fazer uma atribuição. Eu vou atribuir a ABV como sendo o resultado desta conta. 131,25 vezes a diferença entre OG e FG. Então, eu vou fazer OG menos FG e multiplicar por 131,25. Esse resultado, o resultado dessa conta, eu vou colocar em ABV. E na etapa seguinte, é uma atividade de saída, é saída de dados. Eu vou só falar, o teor alcoólico é ABV. Então é isso que eu estou fazendo nesse último, e após isso é o fim. Então essas setas, elas indicam o caminho da execução do meu algoritmo. Então ele sempre começa no início, né? Isso é lógico, é óbvio. Aí ele vai seguindo as setas. Então ele segue, o próximo vai ser o que obtém o OG medindo a densidade. Depois vai acontecer a fermentação, depois o FG recebendo a densidade, depois o cálculo do ABV, depois a saída com o valor de ABV e terminou, seguindo as setinhas. Tudo direitinho. Com isso eu consigo entender que, por exemplo, esse meu algoritmo, ele é linear. Ele toma um caminho, ele só tem um caminho a tomar. Ele não tem decisões que ele pode ir para um lado, pode ir para o outro, ele é linear. Então, esse tipo de característica o fluxograma representa muito bem, ele é bem fácil da gente enxergar quando as coisas acontecem, qual é a estrutura do nosso algoritmo, certo? Então tá. E o pseudocódigo? O pseudocódigo, ele já está bem próximo do que
virá a ser o nosso programa. O quão próximo depende de algumas variáveis, né, de alguns fatores aí, mas ele já está bem próximo do que virá a ser o nosso programa. Primeiramente, ele é rico em detalhes. Por quê? Por conta dessa proximidade. Por conta dessa proximidade com o nosso programa. Ele é próximo à representação de um programa, é o que eu acabei de dizer. E a vantagem dele sobre o programa em si é que ele abstrai alguns detalhes específicos de algumas linguagens de programação. Então, o meu pseudocódigo, ele pode ser um pseudocódigo independente de qual será a linguagem de programação que eu vou utilizar. Porque cada linguagem de programação tem a sua forma de escrever. No pseudocódigo, pouco importa qual é a linguagem de programação. Eu vou escrever o pseudocódigo de um jeito que é razoavelmente próximo de qualquer que seja a linguagem de programação que eu vou utilizar. E quando eu for gerar o código, eu só meio que interpreto esse pseudocódigo gerando o código da linguagem de programação da forma que ela demanda, da forma que é necessária para que ela se execute. Então é isso. Então eu não preciso me preocupar com todos esses detalhes. Então muita gente gosta de utilizar o pseudocódigo para isso, porque ele quer bolar como é o código, mas sem se preocupar com os detalhes da linguagem ainda. Então o pseudocódigo pode ser útil nesse aspecto, certo? Então ele é bem utilizado até por programadores experientes. Muitas vezes, em até publicações, artigos científicos, é bem mais comum aparecer o pseudocódigo ao invés do código, porque às vezes aquele pesquisador que está publicando, ele prefere uma determinada linguagem e quem vai ler prefere outra. E às vezes ele coloca numa linguagem, o outro cara não vai entender direito porque ele não conhece a linguagem. Se ele botar no pseudocódigo, todo mundo que entende de algoritmos vai entender. Então não vai ser problema nenhum. Então bem normal, é bem comum nos artigos, publicações, em revistas, em conferências, quando aparece um código, ele não está representando, não está o código na linguagem representada, está o pseudocódigo, certo? Então é bem útil a gente entender essa representação. Então vamos colocar aqui exatamente o mesmo algoritmo que nós utilizamos nos dois exemplos anteriores, só que agora representado como pseudocódigo. Então, o algoritmo é de como calcular o teor alcoólico de uma cerveja. Aí aqui ele tem representado na primeira linha os dados. Então ele está falando OG, FG e ABG vai ser real. É um número, né? É na representação real de um número. Então ele é um número que tem a parte fracionária também. Então esse detalhe existe aqui no pseudocódigo e não existia em nenhuma das outras representações. Isso é começando a trazer esse algoritmo mais para próximo do que seria uma linguagem de programação. Mas sem entrar muito em detalhes em como aquela linguagem de programação representa esses valores, essas variáveis internamente nela. Não estou falando que no código eu vou ter que escrever exatamente com esses caracteres, né? Dar um Ctrl+C, Ctrl+V disso. Não, eu só estou falando que essas variáveis são reais. E lá no seu programa você coloca do jeito que é a forma do programa de representar essa informação. Então você que se vire. Certo? Aí depois nós temos as mesmas etapas que nós tínhamos nos outros algoritmos, né? Nas outras representações desse algoritmo, na verdade. Então, o OG recebe a densidade nesse momento. Depois eu tenho a fermentação. Depois o FG recebe a densidade de novo, que não é a mesma densidade, porque teve um processo no meio que alterou a densidade. Para quem conhece o mecanismo de fermentação e o que isso altera na densidade do líquido, que é o mosto, né, vai entender que é o porquê que a gente calcula o teor alcoólico dessa forma. Aí, tendo esses dois valores, o OG e FG, eu vou calcular o ABV como sendo 131,25 vezes a diferença de OG menos FG. E isso vai ser o nosso teor alcoólico. Aí eu posso dar um print ABV, que aí é sair com o resultado, mostrar na tela, mostrar para o usuário.
qual é esse teor alcoólico. E ele conseguir ver o resultado do programa. Certo? Então, esse é um algoritmo representado como pseudocódigo. Lógico que dá para eu fazer todo o algoritmo, dá para eu fazer de forma diferente. Não existe só uma forma de fazer. Eu posso escrever com mais detalhe, menos detalhe, mais variáveis, menos variáveis, mais informação, menos informação. Vocês vão ver com o tempo, com a avançada disciplina, que é bem variado as formas de fazer. Com isso, a gente tem que começar a entender como a gente pensa para escrever um algoritmo. Como pensar isso? Para isso, quem sabe essa piadinha aqui que está na tela de vocês será útil. É a piada do programador. Então vamos lá. A esposa do programador disse: vá ao supermercado e traga 2 litros de leite. Se tiver ovos, traga 6. Aí o programador foi ao supermercado e voltou com 6 litros de leite. Então sua esposa disse: programador, por que você trouxe 6 litros de leite? E o programador respondeu: eles tinham ovos. Entendem? Compreendem a piada? Quem já pensa meio como um programador, entendeu e falou assim: mas o cara fez o que ela mandou. Quem ainda está distante desse pensamento de programador vai falar assim: mas não faz sentido o que ele fez. Vamos detalhar o que ele fez? Vamos colocar aqui as 3 representações da instrução que a esposa deu para ele. Essa instrução foi um algoritmo. Ela falou assim, ó, descrição narrativa do que ela disse, hein? Vá ao mercado e traga 2 litros de leite. Se tiver ovos, traga 6. Isso foi o que ela disse. Então, essa foi a comunicação. Aí imagina que o que o programador montou na cabeça dele como sendo a representação da instrução passada foi ou esse fluxograma ou esse pseudocódigo. Ele pensou assim, tá, no início, eu vou lá e quantos litros de leite ela falou para eu pegar? 2. Então, vá ao supermercado e pegue 2 litros de leite. Aí ela falou, se tiver ovos, então tá bom. Se tem ovos, aí eu tenho o losango ali, né, colocando, tem ovos? Para um lado saiu não, tipo, se não tiver ovos, então eu vou trazer os litros de leite, que eram 2. Então, beleza. Aí, se tem ovos é sim, que é pro lado direito, que tá o S ali, então são 6, porque foi o que ela falou. Se tiver ovos, traga 6. Aí eu vou trazer os leites. Então eu vou trazer 6 o quê? 6 litros de leite. E não 6 ovos. Por que ele não vai trazer 6 ovos? Porque em momento nenhum foi falado para ele trazer ovos. Só falou para trazer leite. E depois ela falou traga 6. Mas ela não falou traga 6 ovos, falou traga 6 leites. Traga 6. E ele só tinha leite para trazer. Então foi isso que aconteceu. E na direita eu tenho o pseudocódigo. Que aí eu declaro essa variável, que é a variável que vai me informar quantos litros de leite eu iria trazer. E eu falo que é uma variável inteira, porque eu não vou trazer meio litro de leite, ou sei lá, 1/3 de litro de leite, 1/10 de litro de leite, eu vou trazer ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Né? Então, aí ele fala, primeiro eu vou ao supermercado, litros de leite que eu tenho que trazer são 2, aí eu vou ver lá no supermercado se eles têm ovos. Se tem, então eu vou trazer 6 ao invés de 2. E depois eu trago. Se não tiver, eu vou pular essa parte de trazer 6 e vou seguir. Então, esse é o pseudocódigo que o programador montou na cabeça dele a partir da descrição narrativa. Aí agora vocês conseguem entender aquele aspecto da ambiguidade que eu falei para vocês? Lógico que isso daqui é uma piada. Né? No mundo real, alguém tinha que ser muito programador, mas assim, tem a cabeça muito de programador fechada mesmo, para não entender que nesse caso era traga 6 ovos. Mas um computador é isso. Então, essa visão que programadores têm que ter para entender como o computador pensa. Sim, metaforicamente pensa, porque o computador não pensa. Mas como é dar a instrução para o computador. Só que, muitas vezes, o programador entra tanto nesse ciclo de imaginar como seria o pensamento do computador, que ele acaba começando a pensar como um computador também. E aí
entra nessas loucuras que de todo mundo que trabalha demais em qualquer área acaba pirando. Mas vamos ver agora as variações no algoritmo. Vamos dar uma olhada num outro algoritmo, que é uma receita de pão. Né? Como eu falei com vocês, muita gente hoje em dia, por conta da pandemia, começou a fazer coisas que antes não fazia. Por exemplo, fazer pão, assar pão. Porque antes a gente ia na padaria, comprava pão, e agora a gente tentando não, né, se aglomerar tanto, manter o distanciamento, a gente começou a inventar coisas e precisava comer pão. Então, vamos fazer um pão. E temos aqui a receita de um pão. Então, primeiro, dissolva o fermento no açúcar, acrescente metade da água morna, mexa bem e incorpore o sal, a manteiga e o ovo. Aí depois, despeje a farinha peneirada e o restante da água aos poucos, regulando para a massa chegar ao ponto de grudar nas mãos. Coloque toda a água somente se necessário. Esta massa fica meio mole. Trabalhe bem a massa por aproximadamente 20 minutos. Coloque para descansar em local protegido da luz e do vento até dobrar de volume. Fure a massa para abaixar e modele os pães. Acomode-os em uma assadeira untada e deixe dobrar de volume em local protegido da luz e do vento. Asse em forno pré-aquecido a 180 graus até dourar. Então, esse é o algoritmo. Agora, nós vamos analisar alguns aspectos nesse algoritmo. Primeiramente, o que eu posso variar nesse algoritmo? Certo? Então, primeiro, a sequência. Existem coisas nesse algoritmo que eu posso inverter a ordem? Primeiro, a primeira e a segunda etapa, dissolver o fermento no açúcar, acrescentar metade da água morna, mexer bem, incorporar o sal e a manteiga. Isso é o sal, a manteiga e o ovo. Essa é a primeira etapa. A segunda é despejo de farinha peneirada e o restante da água aos poucos, regulando para a massa chegar ao ponto de grudar, de desgrudar das mãos. Eu poderia, ao invés de fazer o passo 1, depois o passo 2, fazer o inverso, fazer o passo 2 e depois o passo 1. Eu poderia fazer isso. E isso não inviabilizaria a minha receita. Mas de outra forma, eu não consigo. Então não significa que quaisquer que sejam os passos, eu posso simplesmente inverter. Por exemplo, eu não posso trabalhar. Tem o passo aí: trabalhe bem a massa por aproximadamente 20 minutos. E depois coloca para descansar. Eu não posso colocar para descansar e depois trabalhar a massa. Isso vai estragar o meu pão. Eu tenho que primeiro trabalhar a massa, que é sovar a massa, e depois colocar para descansar. Tá? Então, alguns passos no meu algoritmo, eles podem livremente mudar de sequência, mudar de posição. Alguns não. Aí vem a questão que alguns alunos não conseguem pegar direito. Quando que eu sei que passo que pode ser invertido e que passo não pode ser invertido? Você só consegue dizer isso se você entendeu o problema e se você entendeu como é a solução do problema. Só assim. Não existe uma regrinha. Então eu sempre posso inverter. Então eu nunca posso inverter. Não existe isso. Existe que, se eu inverter isso, eu vou continuar resolvendo o meu problema ou não? Se eu assar no início, eu vou estar fazendo um pão? Quem entende minimamente do qual é o processo de fazer um pão já sabe que não vai dar. Não vai dar certo. Então você tem que entender o problema, de fato entender o problema para saber o que você pode inverter ou não. E além disso, tem duas instruções aí no meio que eu coloquei do lado dele escrito comentário. Porque essas instruções não são para ser executadas por quem está fazendo o pão. Ele não vai fazer ele não vai chegar aqui, esta massa fica meio mole. Isso não é algo que ele tem que fazer. É só uma informação para ele entender o processo um pouco melhor. Então é um comentário. Quando a gente for criar um programa,
isso também acontece. Existem instruções no programa e existem comentários no programa. O comentário é para quem estiver lendo o programa entender melhor o que está escrito ali. Não é que o computador vai fazer aquilo, certo? Então tem essas diferenças. Então a gente pode variar, mudar a ordem de algumas coisas no algoritmo, que isso não vai afetar, mas da mesma forma, algumas coisas que eu alterar no algoritmo podem estragar a minha solução. E eu vou saber isso se eu entendi. Eu vou saber qual que eu posso inverter e qual que eu não posso inverter, se eu entendi o problema e se eu entendi a forma de resolver o problema. Certo? Eu falo isso porque é muito comum alunos falarem que assim, professor, mas eu fiz isso e fiz aquilo. Sim, mas você fez na ordem errada, então não vai funcionar. E o aluno fica revoltado porque o professor está sendo chato, porque ele fez tudo o que era necessário, só inverteu a ordem e o professor reclamou com ele, tirou nota dele. Sim, porque não funciona. Na ordem inversa não funciona. Tá? Então algumas coisas têm uma ordem pré-definida, outras não. E para vocês entenderem um pouco mais como é essa ideia de criar um algoritmo, eu sugiro para vocês para verem este vídeo, que eu tenho o link aí na tela, que é um vídeo de como fazer um sanduíche de geleia e manteiga de amendoim. O vídeo está em inglês, mas se vocês forem nesse link aí, ele tem a legenda automática lá do YouTube que vocês conseguem ver para quem, né, acha melhor entender o vídeo com a legenda em português. Aí podem ir lá embaixo e colocar para aparecer a legenda automática em português, que vocês vão entender. É um vídeo meio humorístico, né, de um pai fazendo uma brincadeira com dois filhos, de pedir para os filhos criarem um algoritmo, escreverem no papel uma sequência de passos, para que o pai monte um sanduíche de geleia e manteiga de amendoim. E assim, para mim que sou programador, que sei programar, é engraçado ver porque é exatamente a dificuldade, os problemas, os dilemas que a gente passa quando vai escrever um programa. Que é você escreve e dá alguma coisa de errado. Você escreve e dá outra coisa de errado. Você escreve e ele não faz exatamente o que você pensou. Por quê? Porque o computador pensa diferente da gente. Pensa metaforicamente, né? O raciocínio do computador é diferente do nosso. Então, como a gente não consegue mudar a forma que o computador pensa, a gente tem que modelar a nossa forma de pensar para a gente pensar, imaginar como o computador estaria pensando ao ver aquela instrução e escrever as instruções certas para que o programa faça o que você quer que ele faça. Você não está escrevendo para você mesmo, você está escrevendo para o computador. Então você tem que escrever o que ele vai entender para fazer o que você quer e não escrever o que você está entendendo. Então, esse raciocínio, essa forma de pensar, que é o amadurecimento que um programador, com o tempo, vai obter. De como que eu vou escrever para que o computador faça aquilo do jeito que eu quero. Nesse vídeo, dá para perceber que uma coisa que é muito importante quando a gente vai escrever o algoritmo é o nível de detalhe, o detalhamento com que a gente coloca as coisas. Porque às vezes, quando a gente está conversando entre humanos, a gente fala, pega isso, põe ali. E a gente supõe que a pessoa vai entender. Só que um computador não tem esse nível de inteligência nossa. Muito pelo contrário, o computador é uma das coisas mais burras que a gente tem na nossa vida moderna. Então, ele não entende o que a gente quer dizer, a não ser que a gente diga. Então, se eu quero dizer tal coisa, diga tal coisa. Igual no vídeo, vocês vão ver lá que numa hora um dos filhos fala assim: passa a geleia na parte de cima do pão. Aí ele passa na beirada do pão. Aí ele fala: não, era na face. Então, esse é o problema. Ele falou em cima, mas ele queria dizer face. Então diga face, ao invés de dizer em cima. Porque para o computador, se você falar em cima, ele vai botar em cima. Ele não vai botar na face. Ele não vai entender, ele falou em cima, mas quis dizer face. Não, o computador não tem essa inteligência. Então a gente tem que colocar exatamente o que tem, o que a gente quer.
E no vídeo tem uma parte que é talvez até um pouquinho mais tensa, mas igualmente engraçada, é quando o filho, sim, se estressa que ele colocou o negócio e o pai entendeu diferente. E ele fica nervoso, ele hiperventila, ele fala: "Não, mas você está estragando de propósito", e começa a brontolar, falar, reclamar. É engraçado até certo ponto. Sabe por quê? Porque vocês, como programadores, vocês vão passar por isso. Vocês vão falar: esse computador está de sacanagem comigo, ele está fazendo errado de propósito, ele, sim, esse computador é burro, ele não sabe o que ele está fazendo, e o computador é uma máquina, ele não tem nenhuma dessas intenções que a gente está projetando nele, de raiva, de burro, de inteligente, de querer me atrapalhar, não tem. Mas isso vai acontecer, porque nós vamos nos frustrar em algum momento pelo fato da gente falar algo para o computador que a gente acha que está super detalhado, que não tem como ele fazer errado, e ele faz de um jeito diferente do que a gente achou que ele ia fazer. E o errado é o computador? Não. O errado é a gente que pensou que o computador ia fazer de um jeito e ia fazer do outro. Por quê? O computador faz exatamente o que a gente falou para ele fazer. Se ele fez algo diferente, não é porque o computador é burro e fez errado. É porque a gente não escreveu do jeito que a gente queria que ele fizesse. A gente escreveu de um jeito diferente, achando que era o jeito certo. Então a gente tem que pensar na melhor forma de escrever para o computador fazer o que a gente quer. Se a gente escrever errado, ele vai fazer outra coisa, que para a gente é o errado. O computador não sabe o que é o certo e o que é o errado. Então esse é o exercício que vocês têm que fazer mentalmente quando estiverem escrevendo um algoritmo que no futuro virará um programa. Certo? Então vejam esse vídeo, tá? Eu não vou passar aqui dentro dessa aula para vocês. O vídeo está nesse link e também está na sala virtual da turma. Tem lá o vídeo, se vocês quiserem, achem lá o vídeo, que é o Exact Instruction Challenge. E vejam o vídeo lá para vocês sentirem essa ideia do que é especificar um algoritmo para alguém que, sim, não está tentando te ajudar, ele está fazendo exatamente o que está descrito ali. E, além disso, eu coloquei uma atividade na sala virtual da nossa disciplina, que é para vocês fazerem. São daqueles exercícios que eu falei que, junto com cada aula, teria um exercício, e que vocês vão fazer é só desenvolver de forma, né, séria, da melhor forma possível, que eu estou pedindo para vocês escreverem um algoritmo do sanduíche preferido de vocês. Então, escrevam lá, da forma, da representação que vocês preferirem. Pode ser uma descrição narrativa, pode ser um fluxograma, pode ser um pseudocódigo, certo? Então, escrevam lá como que vocês fazem o sanduíche preferido de vocês. Tentem se aproximar ao máximo de um algoritmo que, por exemplo, se eu me comportasse como um computador, eu conseguiria montar aquele sanduíche, reproduzir o sanduíche de vocês aqui na minha casa, por exemplo. Certo? E isso vai contar para aquela nota das atividades que vocês vão fazer durante a disciplina. Certo? Então, por enquanto, essa é a nossa aula de hoje. Nós teremos, na próxima aula, continuação desse assunto. Nós vamos detalhar um pouquinho mais esse assunto sobre a lógica de programação, para nos aproximarmos de criar um programa, certo? Então, por enquanto é isso. Até mais!